a lei da semeadura, a lei da semeadura. Baruch Hashem, Baruch Hashem, a paz esteja convosco. A colheita, Gálatas capítulo 6, versículos 7, ou seja, versos 7 e versos 8. Ouçam, Beni Ada, ou seja, filhos do ser humano. Filhos do ser humano. Nós filhos do ser humano, assim nos fala, ou seja, Elohim, ou seja, o Aleph, o Tav, o primeiro e o último. O de Re, vai de Re, é o seu Shem, e é o seu nome. Assim nos fala Elohim, ou seja, o Aleph, ele é o Aleph, é o Tav, ele é o primeiro, ele é o último, e Shem, ou seja, aí o de Re, vai de Re, é o seu Kadosh, santo nome. O que o Ish, ou seja, o homem, o ser humano, plantar, assim como vive Adonai, o Aleph, Tav, o primeiro e o último, ele colherá, assim como vive o autoexistente, né? Adonai, o de Rio vai de Rio, o Aleph, Tav, ele colherá. Podemos ver a nossa vida moral, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, a nossa vida social, nossa vida independente, nossa vida física, a nossa vida espiritual, a nossa vida íntima, a nossa vida liberal, a nossa vida política, a nossa vida profissional e etc. Que são como muitas sementes, todas essas nossas muitas vidas e etc., são como muitas sementes de diferentes espécies, e todas que plantarmos, colheremos, certamente colheremos. Por quê? Porque essa é a lei. Talvez nós nos perguntemos, por quê? Por que nós vamos plantar e nós vamos colher? Porque outras pessoas, outros seres humanos, como nós somos seres humanos, né? Eles não podem colher por nós. Mas a resposta está bem clara, porque essa é a lei. E a lei não é nossa. A lei, ou seja, o legislador, ele não é homem, e nem é filho do homem, ele não é humano, e nem é filho do humano. Ele é o eterno, ele é o autoexistente, ele é o errate, ele é o único. Não existe outro Elohim, não existe outro Deus, né? Ele é Deus, né? O Deus com Yud, ele é o Emet, ou seja, ele é a verdade, né? E ele que constituiu todas as coisas, e essa é a lei que ele constituiu não só para essa semeadura, né? Mas para tudo que nos envolve, o que envolve ao nosso meio ambiente, tanto no Chamaim, no céu, como também na Eretz, na Adamá, na terra, né? Que envolve todas as coisas, que envolve as Kohavim, as estrelas, o Shem, o sol, né? A luz, assim, tudo isso existe uma lei que não só as mantém, uma lei que as regulariza toda a sua funcionabilidade, né? Nada isso é obra do acaso, é obra do eterno, e ele é o legislador, ele é a lei, e ele constituiu a sua lei, ele constituiu, só ele pode abrir exceção e não abrir exceção, né? Só ele pode verdadeiramente fazer e só ele pode desfazer, né? Porque a sua lei, a sua Torá, né? É como ele assim o é, ele é eterna. E assim, porque ele é Tzadiki, ou seja, ele é justo, a sua balança não tem dois pesos e duas medidas, ela não pesa mais para um lado, nem pesa mais para o outro, ela é justa, é Tzadiki. Vejamos a honra, ou seja, a luz das escrituras do Eterno, né, que nós conhecemos aqui no Ocidente, em particular no Brasil, né, nós conhecemos como Bíblia, né? Quais sementes temos ou
pretendemos semear ou continuar semeando, ou seja, se nós quisermos, né, nós temos um manual, do Criador, aquele que nos criou, aquele que nos constituiu, aquele que nos confiou todas as obras das suas mãos, né? Ele que fez o quê? Ele fez também um manual, né? Ele não nos entregou, né, sem nenhum tipo de capacitação, habilitação ou conhecimento para que pudéssemos colocá-los em prática ou saber aquilo que devemos semear, que não devemos semear, aquilo que vai ser bom e aquilo que não vai ser bom. Ou seja, e esse manual que ele nos deu, podemos assim entender comumente falando, como o manual do fabricante, né? O manual do fabricante, que é para aproveitar bem, né, aquele produto, né, qual ele adquiriu, né, ele adquiriu com o suor do seu trabalho, entendendo? O seu honesto trabalho, né, que ele possa usufruir. Então ele nos deu um manual para seguir. E é só esse manual, comumente conhecemos, conhecemos nas traduções, né, que chegou até nós, né, em particular, graças a hoje temos já esse acesso, né, a pegar na raiz, né, a raiz que é o hebraico, é o Ivrit, que na verdade o hebraico, o Ivrit, ele não é só o idioma de um povo que nós conhecemos como o povo de Israel. Ele é o idioma qual o Eterno escolheu para falar com o ser humano, que ele constituiu primeiramente a sua imagem e a sua semelhança, né? Como nós vamos ver, pós-dilúvio, né? Assim que já no final da era, né? da era daquela criatura, daquele elemento Nimrod, né? Nimrod que queria implantar um governo único. Nós vemos que até ali, um governo único, ele sendo um dominador, como um Elohim, um Deus sobre todos os bens, todos os seus irmãos, digamos assim, entendeu? E segundo a ordem da criação, então nós vemos que até então todos ali falavam um só idioma, como desde Ada, né? Uma só idioma, um só língua, um só vocabulário, né? E não tem como, né? Nós não entendemos que esse um idioma que se preservou, que se preserva até hoje, desde a linhagem de Sete, Enos, né? Noé, né? Abraão e Itirak, Isaac, Jacob, Jacó, né, Israel, né, e até o dia de hoje, ou seja, o Yom, em que nós encontramos hoje, né, o último Yom, né, é o Ivrit, ou seja, é o hebraico, né, Baruat Adonai, né, então, ou seja, as escrituras, Kadosh, a escritura santa do Eterno, né, ela nos dão, né, elas nos dão o nosso, podemos dizer assim, o nosso norte, nos mostra da onde vem a nossa né, a nossa luz, e para onde nós devemos, né, olhar, né, e para onde nós devemos seguir, seguir, né? É como se fosse, por exemplo, os dois montes, né? os dois montes, né? Em que o Eterno, né, colocou diante dos Benei de Israel, logo assim que entraram em Canaã, a terra a qual o Eterno ele abençoou o seu povo, né? Ali havia entre os dois montes, como há até hoje, né? O vale, né? Os filhos de Ben Siquém, lá de Siquém. De um lado havia o monte, como há o monte Gerizim, que é o monte da bênção, e do outro lado o monte Evale, que era o monte da maldição, o monte da maldição. O Siquém é o da escolha. Nós não podemos ficar a vida toda na escolha, ou seja, no vale de Siquém. Nós temos que escolher, porque só há dois caminhos, não tem um terceiro caminho. Não tem um caminho, uma via alternativa. Existe dois caminhos. Ou estamos no caminho. E quando o Vale Siquém representa quando nós chegamos à nossa independência nesta vida, de fazermos a nossa escolha de plena e sã consciência, porque o conhecimento do certo, o errado, ou seja, do que é básico, né, daquilo que é essencial para que todos nós possamos
encaminhar, ou seja, direcionar o nosso leve, o nosso coração, está dentro de cada um de nós. Cada um de nós, independente de quem é, de qual nação venhamos ser, né, de quem venhamos ser, né, ou de onde venhamos morar, ou de onde não moramos, né, em que tipo esteja associada, né, a nossa raiz neste mundo, nesses itens a qual eu acabei de citar, por exemplo. Né? Então, para nós fazermos a nossa escolha. Né? Então, assim, chegamos a adquirir o entendimento, tomamos não sei quem. Nascemos, crescemos, entrou o quê? Entramos na dispensação da consciência. A dispensação da consciência é aquilo que, independente de conhecimento humano, né, nós automaticamente já está dentro de nós aquilo que é ser certo e aquilo que é errado, aquilo que é certo e aquilo é errado, que devemos fazer e que não devemos fazer. E aí agora nós vamos o quê? Nós vamos manifestar, fazer presente a nossa escolha de fazermos as coisas certas, fazermos a coisa errada, né? Então o que acontece? Então assim também somos nós, assim também é o Vale de Siquém, e assim também é o Guerezinho Errate, ou seja, Siquém dispensação da consciência, ou seja, escolhemos consciência que nos traz o quê? O conhecimento, é como se estivéssemos diante de um semáforo, de um farol, né? O verde, vermelho, né? E ali o pisca-alerta, e ali o que? Ali nós estivemos ali em pleno uso, né, da nossa visão, né, usufruindo da nossa visão na direção do veículo, né? E ali então nós, quando víssemos, eu sempre prestando atenção, observássemos, né, a hora qual é o sinal que está e qual se nós iríamos obedecer ou não obedecer o sinal. Obedecer ou não, ou seja, aí estaria o que está a nosso critério. Coube, ou seja, as autoridades administrativas, ou seja, colocar ali, ou seja, a opção para nos escolher, visando sempre, ou seja, o bem-estar comum de todos, porque é como, por exemplo, a Torá, é como, por exemplo, a lei, é como, por exemplo, o manual do Criador, do Eterno, nosso Elohim, nosso Deus, nosso Errate, nosso único, ou seja, o David, o Iud, o Vale, o Sam, nosso Deus, né, o Iud Rei, o Vai de Rei. Nele colocou, deixou seu manual, deixou a sua instrução, a sua Torá, tanto dentro de nós, né, no seu básico, né, para os primeiros passos, e depois também deixou escrita e deixou a nosso critério fazermos a nossa escolha, nos deu liberdade para escolher, mas nos conscientizou, como a mesma nos conscientiza, ou seja, a sabermos que só existe duas escolhas, uma escolha boa e uma escolha má. Se escolhermos a escolha boa, né, vamos escolher bons e muitos bons, ou seja, hoje muitos bons frutos. E se escolhermos a má escolha, fazer a má escolha, vamos escolher péssimos, muito maus frutos, ou seja, não vai ser nada bom para nós. Ele diz assim, nesse primeiro livro, né, e que é o livro, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Manual do Eterno, né, é a Torá do Eterno, conhecida nas traduções ocidentais como Pentateuco, digamos assim, mas é a Torá do Eterno, os 5 primeiro livro, né, que são atribuídos, que foram escritos por Moshe, conhecido também como Moisés, né? Foi denominado em algumas traduções como Moisés, mas seu nome é Moshe. Então ele deixou ali escrito o 5 primeiro livro, né? E aí depois vem o que? Vem os escritos, vem os Navim, que é os denominados profetas, né? E depois, né, dos denominados profetas, vem também a Brit Hadash, né, que é o denominado Novo Testamento, em algumas traduções, que na verdade são os escritos nazarenos, né, e as epístolas, né, as cartas dos Talmidim, ou seja, dos alunos, dos seguidores de Yeshua HaMashiach, que Yeshua significa o Salvador, entendeu? E a pronúncia Yeshua, ou seja, na sua pronúncia, digamos assim, tônica, Yeshua, digamos assim, entendeu? Significa o que? Salvação. Yeshua, ou seja, Yeshua, ele é o Salvador, ele é a salvação, é claro, para todos quanto nele depositar a sua emuná, a sua confiança, a sua fé, ou seja, na sua davar, na sua palavra, na palavra a qual o Eterno revelou para nós, né?
E presentemente, ou seja, é o que nós acabamos de tolerar. Essa é a lei da semeadura. É muito importante a gente saber, ou seja, porque o mundo, nós estamos vendo hoje, nossos dias, né, dias muito atribulados, né, a nível global, né, a nível mundial, entendendo? Podemos ver essa tribulação que tá havendo, né? Não só no que diz respeito dentro do contexto da linhagem humana, dos seres humanos, mas nós vemos de um modo geral daquilo, né, que nós conhecemos como a própria natureza, né? Nós estamos vendo que os tempos, né, eles estão como que todos, né, modificados, né? Aquilo, tudo que era antes, né, que era antes estabelecido, como aquilo que nós sabíamos, né, inclusive com os sinais que precediam, né, que ia, como por exemplo as estações em que iam fazer, as mudanças climáticas, etc. Então nós sabíamos que era certo. E hoje em dia nós não podemos afirmar mais nada nesse sentido, porque tudo está sofrendo por uma grande turbulência, né? O mundo está numa grande turbulência, né? Como nós, seres humanos, né, dentro de cada um de nós, devido àquilo que nós, na verdade, não é o que nós plantamos agora, não, nós como seres humanos, né? Nós não plantamos, não, nós continuamos plantando, infelizmente, mas aquilo que nós já plantamos, já vinha plantando lá atrás, desde as nossas gerações que nos antecederam, como nós, que uma grande parte da sociedade em que nós vivemos, dos nossos dias atuais, não só as pessoas, né? As pessoas que foram separadas como oreix, como cabeça, seja do lar, da casa, da família, como cabeça da sociedade, cabeça do governo, entendeu? Cabeça, ou seja, liderança, a modo em gerais, ou seja, liderança tanto para poder atuar como líderes ou como conselheiros desses líderes, etc. Ou seja, das inúmeras coisas existentes, que existe de forma organizacional para que o homem possa conviver numa sociedade pacífica, entendendo? Frutífera e abençoada. Nós sabemos que nós aprendemos, né? Grande parte de nós somos nós que ainda estamos aqui. Eu, por exemplo, com os meus 61 anos, né? Eu peguei toda essa história, convivi toda nessa época, entendendo? Junto com as outras pessoas também que ainda estão aqui vivas, né? Que hoje em dia tem filhos, tem filhas, tem netos, tem netas, né, pessoas que sabiam, conheceram o que é certo e conhecem o que é errado, né, e tiveram uma vasta gama, né, de conhecimento, conhecimento vivido, né, não só na teoria, mas como na prática, para hoje, né, para compartilhar com seus bens, seus filhos, né, e para que hoje eles fizessem as suas escolhas, ou viessem já fazendo as suas escolhas, né, que sempre foi com o dever de todos nós, como seres humanos, como são demais outros, ou seja, orientar nossos bens, os nossos filhos, sempre a fazer a melhor escolha para que tudo possa ir bem para eles, né? E possa também estar bem, para nós possamos também estar bem, sabendo que eles estão bem, porque seguiram os nossos conselhos, que escolheram o melhor, o bom caminho, né? O bom caminho. Emuná, Baruata Adonai, tá? Então essa paraxá, tá? Nós vamos ficar por aí, mas com a plena consciência, a finalidade é sabermos o que? Ninguém vai colher aquilo que eu planto por mim. Se eu plantei, eu vou colher. E interessante, isso aqui ainda pode influenciar nas escolhas de muitos ainda. É outro mal que vai ser. Como tem acontecido hoje, né? Nós estamos vendo todo esse cenário que nós estamos vendo, né? Hoje em dia existe a era dos influenciadores, né? É interessante, né? As coisas são bem claras. Ou seja, em que área você quer influenciar, a quem você quer influenciar e de que forma você quer influenciar, e com que frutos você quer influenciar. Você tem que fazer a sua escolha. E saiba que aqui existe a boa e a má escolha. E você vai ser o primeiro a colher. Então, meu amigo, né? Ouça a palavra e faça a sua escolha. Mas a minha escolha eu já fiz. Eu tenho que me esforçar a cada um, como devemos todos nós nos esforçarmos para fazermos a boa escolha. Porque aquele que
constituiu todas as coisas, aquele que é o soberano, está acima de tudo e sobre todos, ou seja, e facultou tudo nas nossas mãos e nos entregou e ficou só olhando e desejando, ou seja, que nós escolhêssemos melhor, ele vai um certo iom, uma certa hora, um certo tempo, a certo momento, não sabemos, pode ser até hoje, pode ser até agora, ou daqui a pouco, ou um dia, só sei que pelos sinais está bem próximo, pode ser a qualquer instante, não abrir piscar de olho, porque os sinais estão muito fortes, ou seja, ele vai requerer tudo de nós, porque tudo é dele, tudo é feito por ele e tudo é feito para ele. Para ele, não tem com ele, não tem discussão. Ele falou. Não adianta, não é porque, não tem porquê, tá? Não tem porquê, né? O nosso dever, ou seja, é obedecer, porque o que ele fez e constituiu é sempre, como está diante de nós, o melhor para nós. Se existe o muito bom, é porque ele existe, é porque ele constituiu. Assim como nós sabemos que um determinado tipo de fruta é bom, um determinado tipo de comida é bom. Não só é bom, como é saudável também, entendeu? Assim também, e aquilo é bom para quem? Bom para nós, né? Assim também o nosso Elohim, o nosso Eterno. Porque se ele constituiu o que é muito bom, né? Muito bom, e nos deu a opção de escolher, é porque ele tem a raiva, ele tem amor por nós, né? E verdadeiramente, ou seja, ele é muito bom, é Tove Meod, muito bom, muito bom, muito bom, né? E mais uma vez, Shalom Aleculam, a paz para todos, né? E não se esqueça, dê o seu like, de se inscrever nesse canal, né, para que possa estar recebendo também outros vídeos, né, postados, né, e você pode assim agregar conhecimento, né, e também compartilhar desse fruto, né, que o Eterno tem nos enxertado, né, para que possamos ser como que oliveiras frutíferas, né, do seu Mahut, do seu reino, do reino celestial. Em Yeshua HaMashiach, em Yeshua, o nosso Salvador, o Salvador ungido, Yeshua HaMashiach, amém, ou seja, Elohim, Melehe, é rei, Neemã, e Elohim, ele é rei e é fiel à sua palavra, bênção e maldição, semeadura, o que nós seres humanos plantarmos, independente de quem somos, tá? De quem somos, né? Eu, você, nós, ele, eles, o que plantamos, certamente vamos colher. Não se esqueçamos que tudo tem seu tempo, tem sua hora para nascer, para crescer, para brotar, para florescer, para dar fruto, para amadurecer e para colher também. Existe toda uma sequência, né? E às vezes a sua hora não é a minha hora, nem a minha hora é a sua hora, né? Mas na realidade a hora de todos vão chegar perante o Eterno. E que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, Emuná, Emuná, Emuná.